Aleluia! Eu só vou ler 2 versículos, então você pode ficar sentado mesmo. Gênesis 37, versículos 9 e 10. Aleluia! Gênesis 37, versículos 9 e 10. À medida que você for achando, diga glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, todo mundo encontrou? Então vamos ler. Diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém? Só até aqui, irmãos. Amados, nós sabemos que Deus, ele sempre se comunicou com o homem, que sempre partiu de Deus, do próprio Deus, a iniciativa dele de se revelar ao ser humano. Eu não tinha muito entendimento dessas coisas quando eu ouvia as pessoas dizer: ah, Deus me falou isso, Deus mandou eu ir para tal lugar, Deus disse para eu fazer aquilo. Eu não tinha muito entendimento, eu achava, como que Deus fala desse jeito, como é que é? Mas à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós temos uma vida devocional, à medida que nós nos associamos às pessoas que têm intimidade com Deus, nós aprendemos a identificar a voz de Deus. E como que Deus fala? Deus fala com o homem com uma voz audível, em algumas vezes. Deus fala com o homem através do Espírito Santo no homem interior. É uma voz que brota dentro de cada um de nós, e é uma voz mansa, é uma voz que você identifica que é a voz de Deus. Deus fala com o homem através da palavra, o homem, a mulher, lendo a palavra de Deus, Deus fala. Deus fala através de sonhos, dos sonhos. Deus fala com o homem usando os dons do Espírito na vida das pessoas, quando alguém flui na unção profética e chega e dá aquela palavra. Deus dá uma palavra usando um instrumento humano. Nós vimos na Bíblia que até animal foi usado para falar da parte de Deus, não é verdade? Deus fala ao ser humano através da natureza, porque a natureza revela o poder de Deus. Amém? Então, são várias formas em que Deus fala com o homem. E Deus fala com o homem também, através dos dons espirituais, quando Deus dá visões. Deus dá visão para a pessoa. Eu lembro que assim que eu me converti, eu tive uma visão tremenda. A visão, eu abria o olho, eu fechava o olho, ela parava e vinha. Eu não estava entendendo, porque eu não conhecia sobre os dons espirituais. E eu vi um assalto completo dentro de uma casa. E foi algo assim muito real, era como se eu estivesse dentro ali. E eu não estava entendendo aquilo. E quando a visão completou, fechou a visão, a situação, eu me ajoelhei e comecei a orar. E naquele exato dia, uma amiga minha, vizinha, foi assaltada do mesmo jeito que eu vi, e Deus deu grande livramento para ela. Ela era uma moça, uma jovem, e do jeitinho que eu vi, aconteceu. E na hora que eu vi na visão, aqueles rapazes levando aquela moça para um quarto, para poder abusar daquela moça, foi onde eu entrei em intercessão. E do jeitinho que o Senhor me mostrou na visão, aconteceu com ela, e Deus deu livramento, porque na hora que eles levaram ela para o quarto, os irmãos dela chegaram na casa,
E os rapazes ficaram perturbados e saíram e pularam um muro e alguma coisa aconteceu, Deus deu livramento. Muitos anos isso aconteceu. Então, Deus, Ele fala. E aqui, irmãos, eu li um texto onde Deus, Ele se revelou, Ele mostrou para José algo que ele seria, que ele teria e que ele faria. Porque José, ele teve 2 sonhos. A Bíblia diz que no primeiro sonho ele estava atando uns molhos e tinham vários outros. E os molhos que ele estava ali juntando, os demais se dobraram a ele, ao dele. E depois ele teve um outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. O primeiro sonho ele foi lá e contou para os irmãos, e os irmãos não deram atenção e escarneceram de José, porque José, ele era o filho preferido do seu pai. Então, aquele pai tratava com deferência aquele filho, fez uma capa, cara, e deu para José. Então os irmãos tinham um sentimento não muito bom em relação ao irmão mais novo, o irmão que veio da velhice do seu pai. Então ele vai e conta o sonho para os irmãos não dão atenção. Aí vem no segundo sonho, ele conta para o pai falou assim: como é que pode você trazer um sonho desse? Você está querendo insinuar que eu, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, nós vamos nos prostrar diante de você? Ele tinha 17 anos, era um jovem de 17 anos, mas ele tinha o temor de Deus. O temor de Deus faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Amém? Deus, ele se revelou para Abraão com uma palavra profética e mandou que Abraão visualizasse aquilo que Deus estava plantando no coração dele. Porque quando Deus dá um sonho profético, ou uma revelação, ou algo que Ele põe em nosso coração, é uma semente profética que Ele está plantando em nossas vidas para nos entregar. Amém? Então, quando Deus se revelou para Abraão, Ele disse: olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, porque assim será a tua descendência. E em ti, Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra. E isso aconteceu porque Abraão é o pai da fé, e as nações da terra são abençoadas porque se aproximam de Deus pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. O que Deus falou, o sonho que Deus plantou na vida de Abraão se cumpriu. E Deus entregou para José um sonho de algo que Deus iria fazer na vida de José. Amém? No caso de Pedro, nós sabemos, eu até preguei sobre Cornélio, tem pouco tempo aqui na igreja, que Pedro, ele estava orando à tarde no terraço de uma casa, e quando Deus deu para ele uma visão, ele entrou em êxtase, saiu do corpo e entrou na dimensão do espírito e viu os céus. E quando ele viu, ele teve a visão de como se fosse um lençol abaixando, e naquele lençol vários tipos de animais, de aves, e o Senhor disse para ele assim: olha, você mata e come. E então ele questionou com Deus, porque ele falou assim: olha, eu não posso comer coisas impuras. E Deus estava falando com ele nessa visão que o evangelho não veio somente para o povo de Israel, mas também para os gentios. E Deus disse para ele: olha, você não diga que é impuro aquilo que eu estou santificando. Graças a Deus por isso, porque senão nós estaríamos perdidos. Não é verdade? O evangelho chegou até os gentios. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor. Então, irmãos, Deus plantou ali no coração de José um sonho, uma semente,
poderosa que estava no coração de Deus para operar na vida de José. Então, a semente de Deus plantada em nós é para nos fazer uma bênção. Amém? Eu não sei qual é o sonho que você tem. Eu não sei com o que você sonha, o que você almeja. Mas eu quero te dizer que essa semente, esse sonho foi plantado por Deus para que eu e você sejamos uma bênção. Amém? A irmã Darlene contou aqui o sonho da mãe dela para o irmão dela. E Deus contemplou. Né? O Charlinho, o sonho de ser aprovado, porque ele tem um sonho de viajar no final do ano com a família. E vão viajar para Aracaju. Aleluia. Aracaju mesmo? Aleluia. Vai hoje? Aleluia. Então vamos correr, que a bênção é para hoje. Ainda bem que vocês estão aqui. Então diga isso, a semente de Deus plantada em meu coração é para me fazer uma bênção. Agora, irmãos, todo mundo aqui conhece a história de José, amém? Quem não conhece, vale muito a pena você ler a história de José. Começa aqui no capítulo 37 e se estende aqui por vários capítulos. É uma história tremenda, porque José é um tipo, ele é uma figura de Jesus Cristo. Né? José foi vendido, Jesus foi vendido. Então, toda a história de José mostra um pouco da história de Jesus. E Deus deu esse sonho para ele. E nós sabemos que ele passou por muitas lutas, muitas provas, até aconteceu o que Deus tinha falado. Eu tenho sonho, José teve sonho, amém? O faraó teve sonho, você sonha, todo mundo sonha, amém? Quando a pessoa não sonha, ela começa a ficar perturbada, né? Então, todos nós sonhamos, muitas vezes não nos lembramos, mas tem algo que eu quero desenvolver nessa noite com os irmãos, que vai nos ajudar muito a buscarmos e caminharmos naquilo que Deus plantou no nosso coração. O que nós vamos desenvolver? O que eu preciso saber sobre os sonhos que Deus planta em mim. O que eu preciso saber? Eu preciso saber de princípios da palavra, de estratégias da palavra, sobre os sonhos que Deus plantou no meu coração. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, eu preciso lembrar e visualizar o sonho em minha mente e em meu coração. Talvez tenha no nosso meio, ou pela internet, porque Deus não fala para o nada, pessoas aqui que já colocaram o sonho na gaveta, que já desistiram, porque já faz tanto tempo, já está a cada dia mais difícil de acontecer, então eu vou deixar para lá. Mas Deus, Ele deseja que eu visualize o sonho em minha mente e eu traga este sonho para o meu coração. O coração fala do Espírito. Quando Deus deu a visão para Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 2, Deus disse assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Amém? Então eu tenho que ter realmente claro aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu devo, irmãos, estar ali trazendo à memória, como diz na palavra, aquilo que me dá esperança, aquilo que Deus plantou. Algumas pessoas que eu conheço e que fazem concursos, eu tenho falado o seguinte: irmão, pega um edital de convocação e você imprime lá e coloca o seu nome. E pega aquele edital
e prega lá numa parede, todo dia você ora e começa a ver a bênção se materializando na sua vida. Amém? Irmãos, e Deus, Ele faz essas coisas. Quando a gente estava vendendo a nossa casa e queria comprar um apartamento aqui em Águas Claras, um dia Deus colocou no meu coração, eu peguei uma planta de um apartamento, eu peguei ali, tudo bonitinho, e fiquei só agradecendo a Deus, porque eu sabia que Ele já existia e que iria acontecer no tempo de Deus na minha vida. Amém? Agora você usa aí, né, a sabedoria e a habilidade que o Espírito Santo te deu, para que você possa fazer isso que Abacuque diz. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Você pode não escrever numa tábua, pode não imprimir um edital, você pode não pegar uma planta, mas Deus vai te dar algo. Tem que ser Ele para dar. A gente não faz as coisas, porque fulano fez assim, eu vou fazer assim. O Espírito Santo, Ele é criativo. Amém? Glória a Deus. O meu destino e meus afazeres são dimensionados pelos meus pensamentos, portanto, eu preciso pensar em meus sonhos. Por isso que eles devem estar claramente em minha mente e no meu coração. Porque eu sou dimensionada pelos meus pensamentos. Eu penso, eu faço. Amém? Então, eu sou direcionada. Então, eu preciso pensar nos meus sonhos. Aquilo que Deus plantou no meu coração. Foi essa estratégia que José usou quando ele enfrentou várias situações. Porque ele teve um sonho, mas os irmãos sabem que levantaram-se adversidades, circunstâncias contrárias, totalmente contrárias, mas ele tinha claro aquele sonho, irmão. Ninguém pôde arrancar do coração dele o sol, a lua, as estrelas se dobrando diante dele. Amém? E eu quero te dizer, sonhe alto. Sonhe com coisas grandes de Deus. Amém? Sonhe alto. Segundo lugar, então, primeiro lugar, eu preciso lembrar e visualizar o sonho, amém? Segundo lugar, eu preciso entender que a realização do sonho tem um tempo determinado. Falei um pouco sobre isso semana passada, sobre o tempo de Deus. Então, você tem um sonho, eu tenho vários sonhos. Eu tenho vários sonhos. A semear é um sonho que Deus plantou no meu coração. Amém? Deus plantou um sonho. Eu estou trabalhando, eu estou vendo. O sonho que Deus plantou no meu coração foi uma igreja avivada, uma igreja renovada, uma igreja que anda em amor e uma igreja que atrai pessoas por causa da unção. Então, eu sempre estou sonhando com pessoas apaixonadas por Deus, com pessoas que amam estar na presença de Deus, com pessoas que amam a casa de Deus, que amam a obra. Esse foi um sonho que Deus plantou no meu coração. E isso aqui, Deus me deu, para que eu não perca de vista o foco. Então, irmãos, eu preciso entender que a realização do sonho tem um tempo determinado. E tem o tempo de Deus para os meus sonhos pessoais, familiares, ministeriais e para outras pessoas. Muitas pessoas chegam e me contam algumas coisas e eu sonho com a bênção daquela pessoa. Amém? José, o povo falava, você é um sonhador. Irmãos, é melhor ser um sonhador e sonhar os sonhos de Deus do que viver em pesadelo, tendo pesadelo com as coisas do cão, né? Então, lá em Abacuque, primeiro ponto, eu falei que a visão ela tem que estar bem clara, escrita e guardada, né? Para que eu me lembre facilmente. E no versículo 3, o versículo seguinte, Abacuque 2, versículo 3, Abacuque 2, 3, diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará.
Então tem um tempo designado por Deus e esse tempo não falhará. Amém? O sonho não vai falhar. Por quê? Deus, ele gerou o sonho, olha, 3 fases na vida de José. Primeira fase, o sonho foi gerado. Depois o sonho foi provado, porque José, os irmãos sabem que os irmãos de José, quando saíram e José foi até o pai, e o pai mandou que José fosse encontrar com os irmãos numa determinada cidade. E José foi, e quando José ia se aproximando, os irmãos ali conversaram e falaram assim, ó, vamos matar José? Vamos matar? E um dos irmãos disse, não, não vamos matar não. Ah, está vindo ali um pessoal, e nós vamos pegar José e vamos vender como escravo, é um bom negócio e tal, a gente não vai sujar as mãos de sangue. E pegaram José, jogaram na cisterna, e o pessoal chegou e eles venderam José, e fizeram toda aquela trama, e voltaram com a capa de José, toda suja de sangue, mataram um animal, sujaram de sangue, e falaram para o pai, ó, teu filho morreu, uma besta fera do campo pegou e estraçalhou, acabou com ele. Então, José, ele foi provado na cisterna, foi vendido como escravo, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, e depois ele passou um tempo ainda, né, encarcerado. Ele, nesse cárcere, ele foi provado porque ele fez o bem para 2 pessoas e pediu para aquelas pessoas, né, um copeiro e um padeiro, olha, você se lembra de mim quando sair daqui, porque Deus vai tirar vocês daqui, um vai morrer, o outro vai voltar para Faraó, mas fala de mim, não se esqueça. E eles esqueceram, ele continuou ali um tempo esquecido, né, porque aquele homem que sobreviveu, ele esqueceu. Mas chegou o tempo de Deus na vida de José. Então ele teve o tempo do sonho gerado, ele teve o tempo do sonho provado e ele teve o tempo do sonho realizado. Em que tempo você está? Deus já gerou sonhos no seu coração? Quem sabe tenham pessoas aqui que nem sonhos têm, desistiram. Ou você está no segundo tempo aqui, que é o tempo da prova. Ou eu e você, já estamos vendo a realização dos nossos sonhos. Amém? Algo de Deus está acontecendo. O que eu preciso saber sobre os sonhos que Deus planta no meu coração? Terceiro ponto é que quem garante a realização dos sonhos é Deus, irmãos. Amém? O homem não pode garantir nada, mas Deus pode. Aleluia. Então, eu devo alimentar o meu sonho em meu pensamento, refletindo o poder de Deus. Eu disse que tem que estar aqui, tem que estar bem claro no nosso coração, na nossa mente, mas eu preciso alimentar este sonho, porque eu sei que enquanto eu estou alimentando, quem vai garantir a realização deste sonho é Deus. Amém? E como que eu vou alimentar? Mantendo uma comunhão com o Senhor. Sonhos para 2015, o caminho é nós alimentarmos os nossos sonhos com a comunhão com Deus. Irmãos, eu disse que quem garante a realização dos nossos sonhos é Deus. Na vida de José houve uma graça especial. E esta mesma graça que nós temos de forma abundante e favorável em nossas vidas. Qual é a graça especial? É saber que Deus, Ele é conosco. Olha só, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, diz assim, olha, José, no versículo 1 diz que ele foi levado para o Egito, né? E Potifar, então, comprou das mãos dos ismaelitas e levou para a casa dele. No versículo 2 diz assim,
e o Senhor estava com José. Deus garante a realização dos nossos sonhos, aqueles que Ele plantou em nós, quando a presença dEle é real em nossas vidas. Amém? Então, Deus estava com José. Por quê? Porque José era fiel a Deus. José, ele temia a Deus e ele foi fiel a Deus até o fim. Ele arriscou a vida dele por causa da fidelidade ao Senhor. Então, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, vendo Potifar, que Deus estava com José, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Irmãos, vale a pena nós buscarmos ao Senhor, porque, querendo ou não, as pessoas terão que ver Deus na sua vida quando você anda com Deus. Amém? E as pessoas têm visto Deus na sua vida. Você é do Senhor, amém? Você é do Senhor. Mais na frente, no versículo 21, quando diz que Potifar, ao ouvir a calúnia da mulher dele, que estava doida para dormir com José, porque José era bonitão, e ele estava ali, e ela cobiçou José, e ficava assediando José. Onde José ia, ela ficava, fica comigo, deita comigo, eu quero você, José, você é lindão. Ah, José, não sei o quê. Passando a conversa no José, só que ele não queria saber, porque ele era temente a Deus. E ele fugiu daquela situação, e aquela mulher então agarrou nas roupas dele e disse que ele é que estava tentando agarrá-la. E quando Potifar ficou ali irado, a Bíblia diz aqui no versículo 21, né? José foi jogado no cárcere, mas a Bíblia diz, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Eu quero profetizar para a minha vida e para a sua vida, que mesmo que em situações difíceis, que nós estejamos passando, há uma graça de Deus, amém, sobre a minha vida e sobre a sua vida, para atravessar qualquer situação, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é conosco. Diga, Deus é comigo, Deus é comigo, e se Deus é por nós, irmãos, amém, glória a Deus. Nada poderá ser contra nós, porque Deus é conosco, amém? Tome posse disso para 2015. Tome posse dessa verdade, amém? Então, mais uma vez, tem várias vezes, eu não vou ler todos os versículos para a gente avançar aqui na mensagem. Então, eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu preciso ter o sonho na minha mente e no meu coração, amém? Segundo, eu preciso entender que a realização do meu sonho tem um tempo. Eu preciso entender, em terceiro lugar, que quem garante a realização do sonho é Deus. Porque foi Deus quem deu a habilidade para José, para ele se dar bem naquelas situações e as pessoas então levantarem José no dom de governo e no dom de administração e no dom de interpretação de sonhos. Amém? Glória a Deus. Quarto, eu preciso acreditar no sonho. Aleluia. Irmão, você é uma bênção. O Espírito Santo habita em você, amém? E aquilo que Deus falou que vai fazer, o sonho que Ele plantou, Ele vai realizar. Mas você precisa acreditar nisso. Porque muitas vezes nós vamos fazer as coisas já pensando na derrota. Pensando no contrário. Pensando que a tempestade vai destruir o nosso barquinho, que nós vamos morrer afogados ali no mar. Dos problemas do mundo. Mas o que importa é saber que a boa mão do Senhor é conosco, amém? Então eu preciso acreditar no sonho.
Agora diga comigo, o meu entusiasmo e a fé são fundamentais para a realização do sonho. Amém, irmãos? Não abra mão. Por quê? José, ninguém acreditou nele. Eu li aqui o texto, versículo 10 de Gênesis 37, que nem o pai dele acreditou nele. Não acreditou. Talvez ninguém acredite em você, mas você tem que acreditar no poder de Deus operando na sua vida. Amém? Davi, nem o pai de Davi dava atenção para Davi, não acreditava nele. Chamou os filhos, Davi ficou esquecido. Jesus, irmãos, a sua família, os seus irmãos, os seus conterrâneos, não acreditaram nele. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 13:18. Mateus 13:18 diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Guarda teu sonho, acredita, traz à memória, agradeça a Deus, porque no tempo de Deus vai se manifestar. Amém? Quantos sonhos Deus realizou este ano? Quantos sonhos, irmãos, Deus realizou esse ano? Aleluia! Glória a Deus. Quinto lugar, para a realização do sonho, existe um tempo de preparação. Eu disse que para a manifestação daquele sonho, existe um tempo determinado. Mas até chegar a esse tempo determinado, tem o tempo do preparo. Amém? Deus está me preparando, Deus está te preparando, irmão. Fala para quem está do seu lado, fica tranquilo, porque Deus está te preparando, meu irmão, para que o sonho dele se cumpra na sua vida. Glória! Aleluia! Irmãos, tudo bem que muitas vezes o preparo não é uma situação assim muito agradável, mas se a gente tem o sonho, nós vamos permanecer ali firmes. Amém? Olha, José se preparou na cisterna, na prisão, no cárcere, na casa de Potifar, no Egito, trabalhando muito. Ele trabalhou os 7 primeiros anos, que eram os anos da fartura. Depois mais 7 anos, que foi o tempo da escassez. Então ele trabalhou muito. E ali ele estava sendo preparado. Por quê? Deus tinha plantado um sonho no coração dele, que a família dele iria se dobrar perante ele. Não que ele quisesse, mas que houve uma situação de fome na terra. E como ele foi injustiçado, ele foi vendido, a família desprezou, Deus levantou, e foi através do próprio José que Deus salvou a família dele. Amém? Então houve um tempo de preparo. A Bíblia diz que Moisés se preparou 40 anos ali no Egito, na presença de Faraó, aprendendo. Depois ele foi mais 40 anos para o deserto, para começar o ministério dele. Olha só, irmãos, começou o ministério com 80 anos. Então, ainda dá tempo. Quem não está trabalhando, quem não está fazendo assim, ainda não identificou, porque não identificou, não tem uma revelação clara do que Deus tem, está em tempo. Amém? Está em tempo. E se passou dos 80, está em tempo também. Amém? Esther se preparou, a Bíblia diz que ela se preparou 1 ano. Se perfumando, se preparando para entrar na presença do rei. Olha aí. Glória a Deus. Hoje a gente entra na presença do rei em qualquer momento, né? Em qualquer circunstância, porque Jesus abriu a porta. Jesus, ele se preparou 30 anos. E depois ele ficou 3 anos preparando os seus discípulos. Então, tem um tempo de preparo.
para a realização do sonho. Fica tranquilo aí, não desiste desse sonho, traz à memória, escreve bem, coloca no coração, vai alimentando, porque tem um tempo de preparo e tem o tempo da realização do sonho. Glória! Aleluia! Irmãos, uma pessoa contou uma ilustração sobre um homem que orou a Deus e falou assim: Deus, eu quero uma borboleta e quero uma flor. E se o Senhor me der essa borboleta e essa flor, eu vou entender mesmo que o Senhor me ama. Essas coisas a gente não deve fazer com Deus, irmãos, porque a Bíblia já diz que Deus nos ama. Então não precisa duvidar que Deus ama, porque Deus não mente. Então Deus te ama. Deus me ama, não preciso de prova de Deus. Ah, Deus, faz isso para o Senhor provar que o Senhor me ama. Ele já deu a maior prova, que foi o Filho dele, que ele entregou na cruz para morrer por nós. Amém? Então, ele pediu. Aí chegou uma pessoa e entregou para ele um cacto e uma lagarta. Aí ele falou assim: tá aí, Deus, o Senhor não me ama não. Olha aqui o que eu ganhei. Eu pedi uma flor, o Senhor me dá um cacto, cheio de espinho. E eu pedi uma borboleta, o Senhor me deu essa lagarta. Quando foi no outro dia, estava lá no cacto, brotou uma flor linda. E aquela borboleta, houve a transformação e aquela borboleta estava lá, pousada naquela flor. Teve um tempo, quando veio a resposta, não foi do jeito que ele pediu. Amém? Mas é o melhor que ele tem para nos dar. Aleluia? Então, queridos, para a realização do sonho existe um tempo de preparação. Amém? Glória a Deus. Estamos caminhando já para o final. O sexto. Preciso blindar minha mente com as armaduras de Deus para não me desviar com as miragens sem valor que tentam me afastar dos meus sonhos. Miragens que aparecem, ilusão de ótica, como é a miragem diante de um sol quente no deserto ou no asfalto. Você vê algo numa ilusão de ótica que não existe. Então eu preciso blindar a minha mente para que essas miragens não me desviem do sonho que Deus plantou no meu coração. Amém, irmãos? Como que eu faço isso? Eu estou dando passos aqui que nós podemos aplicar, irmãos, para que em 2015 nós estejamos lutando pelos nossos sonhos. E que se nós seguirmos, porque tudo aqui é bíblico, então nós vamos ter sucesso. Amém? Sucesso. Aleluia. Eu faço isso blindando a minha mente, renovando com a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 diz: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos renovar nossa mente com a palavra. Amém? Encher a nossa mente com a palavra. Os meus pensamentos serão frutíferos se eu os alimentar com a seiva poderosa da palavra de Deus. Amém? Então vamos sugar dessa seiva do Senhor. Os assuntos da terra ocupam as mentes daqueles que leem pouco a Bíblia. Não se esqueça disso. Se a minha mente não está cheia da palavra, ela estará cheia das coisas da terra. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos blindar a nossa mente aqui com a palavra de Deus, com as armaduras que Deus nos deu. Sétimo e último ponto, para nós encerrarmos nessa noite. Glória a Deus. Enquanto Pedro vai louvando a Deus aqui com aquela música de sempre que eu amo. Irmãos, além de blindar a mente com a palavra, além de entender que existe um tempo para o preparo, além de entender que existe um tempo para a realização,
saber que quem garante a realização do meu sonho é Deus. Além de entender que eu preciso lembrar destes sonhos, eu preciso visualizar como Deus lançou uma palavra para Abraão. Abraão, olha para as estrelas do céu. Pensa, assim vai ser a tua descendência. Ele tinha em mente, olhava para o céu. Meu Deus, eu vou ter muitos filhos. Mas ele não tinha filho, ele vivia numa circunstância contrária, negativa. Porque ele já tinha 90 anos. Quando Deus fez a promessa, a sua mulher estéril. E Deus estava dizendo, olha para o céu, olha para cima. Crente, nessa noite eu te convido a levantar a cabeça e olhar para cima. Olha para cima. Pastor, eu estou vivendo isso, meu coração está triste. Olha para Jesus. Se fortalece em Jesus. Você tem problema? Quantos tem problema aqui? Eu também tenho. Mas eu tenho sonhos. E estes sonhos do Senhor não podem morrer na minha vida. Eles não podem ser abortados pelas circunstâncias. Então visualiza. Além de todas essas coisas que eu coloquei, esse último ponto é muito importante. E eu creio que é um dos mais importantes. Eu preciso pensar, eu preciso crer e eu preciso confessar os meus sonhos. Além de crer, eu tenho que falar. Eu tenho que falar de acordo com aquilo que eu creio. Amém? Existe um poder liberado para a confissão. Não é uma confissão positiva, mas a confissão que nós fazemos em linha com aquilo que Deus pensa. Irmãos, como que uma pessoa é salva? Alguém vê o espírito daquela pessoa preto, cheio de capeta, sendo levado ao céu, tomando um banho do sangue de Jesus e voltando novo e vivo? Ninguém vê. Não é assim? Qual é o mistério da salvação? Está aqui em Romanos 10, versículos 9 e 10. O que acontece? Diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor, eu entro em linha com a palavra, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor. Olha a salvação. Tem gente que acha que tem que pagar uma promessa. Tem gente que acha que tem que subir uma escadaria de um lugar, de um monte, de uma igreja, de alguma coisa. Existem pessoas que acham que tem que fazer boas ações para serem aceitas por Deus. Existem pessoas que acham que tem que andar de joelho. E tantas outras coisas. Por conta da religiosidade, por conta do legalismo. Mas olha o que a Bíblia diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, o que eu disse aqui, eu preciso pensar, eu preciso crer e eu preciso confessar os meus sonhos. Aleluia! Aquilo que eu desejo para a minha vida e que está de acordo com a Bíblia. Eu posso declarar e agradecer a Deus todos os dias, porque vai se manifestar. Aí ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha a salvação se manifestando na vida daquele que crê e confessa. É importante confessar, irmão. Confessa, eu vou ter um casamento abençoado. Tudo que eu preciso, Deus já
tem preparado para a minha vida. Eu vou fluir na unção do Espírito Santo. Deus vai me usar poderosamente. A boa mão do Senhor é comigo. O meu casamento é um sucesso. O meu ministério é um sucesso. A minha vida familiar é um sucesso. Os sonhos que Deus plantou vão se realizar. Comece a se ver dentro da promessa de Deus na sua vida. Aleluia! É importante confessar. Aleluia! Por quê? Porque a Bíblia diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Oh, aleluia! Agora, se eu confesso coisas negativas, eu andarei na dimensão daquilo que eu confesso. Se eu pego, eu não. Se uma pessoa, ninguém aqui, se uma pessoa pega o contra-cheque e diz: esse contra-cheque é uma miséria, isso aqui não dá para nada. Aonde essa pessoa vai chegar, irmãos? Na miséria. Não vai dar para nada. Mas por que você está falando isso, pastora? Porque em Provérbios 18, 20 e 21, irmãos, isso aqui é muito forte. Porque você vai declarar: meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, ela é campeã. Aleluia. Qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Profetiza. Profetiza, profetiza, confessa. Creia no seu coração, coloca na mente, veja o seu filho, a sua filha, campeãs, pessoas de sucesso, rompendo. Isso é palavra de Deus, irmãos. Ele diz: olha, do fruto da tua boca, cada um se fartará o seu ventre, e do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aleluia. Aleluia. Charlene teve a notícia ali: Senhor, eu não vou reprovar. Eu tenho a mente de Cristo. O Senhor levantou uma professora abençoada. Aleluia. Aí chega lá, meu Deus, menino, presta atenção, toma tenência. Tu não está reprovado não, vai embora, você já está de férias. Aleluia. Aleluia. Irmãos, pastora, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que ficar declarando a minha vitória em 2015? Irmão, eu estou empolgada com essa palavra, motivada, porque se eu aplicar essa palavra na minha vida, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Pastora, qual é a palavra que vai me respaldar, que eu tenho que confessar aquilo que eu creio, e principalmente os meus sonhos? Abra aí em Hebreus 4,14. É o penúltimo versículo que eu vou ler para a gente orar. Hebreus 4,14 diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. Diga: eu vou reter a minha confissão de fé. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós sabemos que existem várias traduções da Bíblia que têm o mesmo sentido. Amém? Não é diferente uma Bíblia da outra. Só tem uma Bíblia que é diferente, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Alguns versículos que eles colocam para poder desqualificar Jesus e o Espírito Santo, né? Mas as versões, elas têm os mesmos sentidos. Eu gosto de uma versão, a grega, que diz assim: retenhamos, pode até anotar essa
esse versículo dessa forma que eu estou falando, e pode colocar aí para ninguém esquecer. A versão grega diz assim: retenhamos firmemente a declaração da mesma coisa. Guarda firmemente a declaração da mesma coisa. O que eu vou declarar? O que Deus declarou ao meu respeito. O que Deus declarou ao meu respeito? Que eu sou cheio do Espírito Santo. O que Deus declarou ao meu respeito? Que eu sou justiça de Deus. O que Deus declarou ao meu respeito? Que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Procure na Bíblia o que Deus declarou ao seu respeito em 2015, vai fazendo dessa forma: retenhamos firmemente a declaração da mesma coisa. Diga obrigada, Pai. Os homens digam obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite e estar sendo alimentado por verdades que me levarão a obter sucesso nos sonhos que o Senhor plantou no meu coração. Se eu fosse você, estaria bem empolgado por estar ouvindo essas verdades, irmãos, celebrando, exaltando, adorando a Deus, aleluia, fazendo algo extravagante para Ele, aleluia. Por que eu devo reter firme a declaração da mesma coisa? Porque, irmãos, nós temos um Deus que chama a existência pelo que é falado. Ele traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! Aleluia! A pessoa passou no concurso, só tinha 10 vagas, eu passei em 11º lugar. Abriu uma vaga para você, meu filho. Aleluia! A pessoa é estéril, não pode ter filho. Deus dá o filho. Aleluia! O casamento está acabado, está falido. Deus entra com harmonia, converte o coração de um para o outro e faz o milagre. Só tem um pão, pouquinho de farinha para fazer um pão para morrer com o filho. Deus entra com o sobrenatural e diz: olha, faz uma farinha aí, um pãozinho aí para o profeta. Aleluia! Porque não vai faltar farinha na panela e nem vai faltar azeite, até que a chuva de Deus chegue na sua vida no tempo que Deus determinar para manifestar o sonho dele. Aleluia! Oh, maravilha de Deus! Eu quero orar, irmãos, nessa noite. Eu quero orar.